dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 93, aonde hoje nós estaremos falando aqui no Help Química, mais uma vez um assunto da física. Pessoal, por que eu tenho que falar desse assunto da física? Porque esse assunto que nós vamos falar hoje, que são as leis da termodinâmica, é um assunto fundamental para nós trabalharmos o nosso conteúdo de química da próxima aula, né? Onde nós estaremos vendo as entropias, né? Variação de entalpia, e nós também estaremos vendo também sobre os processos endotérmicos e exotérmicos. Pessoal, as leis da termodinâmica, elas nos explicam o porquê, né, de algumas evidências nas reações químicas, certos? Em provas de química, num vestibular de química, talvez, de uma maneira geral, diretamente, só seria cobrada as leis da termodinâmica para vocês, a única lei poderia ser a lei zero, beleza? As outras 3 leis que nós iremos ver nessa aula de hoje, diretamente, não vão ser cobradas para vocês em química. Talvez seja cobrada em física, mas em química, não, belezinha? Mas para entendermos alguns assuntos da química, é importante que nós vejamos as leis da termodinâmica. Pessoal, então para nós começarmos a trabalhar as leis da termodinâmica, né? Vamos começar com a lei zero, então. O que a lei zero nos diz? Ela fala que se você tem lá 2 corpos, A e B, separados e em equilíbrio térmico, né, que nós já vimos nas aulas de caloria, né, vimos até um experimentozinho lá e aprendemos a calcular a quantidade de calor, né? Então, se 2 corpos, A e B, eles estão separados, e tem um equilíbrio termodinâmico, tem um equilíbrio térmico entre eles, belezinha? Só que eles estão em contato com um corpo C, beleza? Entre eles existe um corpo C. O que seria esse corpo C, então? Para quem tá boiando ainda, imagine que vocês têm lá 2 copos, beleza? Um copo com água, que vocês estão chamando um copo de água A, né? Um copo A. E vocês têm um copo B com álcool, beleza? E esses 2 copos, eles estão em cima de uma bancada de ferro. No princípio, eles vão ter uma temperatura diferente, correto? Daquelas que vocês estão trabalhando. Só que após um tempo, eles vão atingir um equilíbrio termodinâmico. Por quê? Porque vai começar a ocorrer uma troca de calor ali naquele meio, correto? Então, vai chegar uma hora que essa troca de calor não vai acontecer mais. Então, nesse momento, nós dizemos que houve um equilíbrio térmico, beleza? Então, é basicamente isso que a lei zero da termodinâmica nos fala. Vamos ver como que isso poderia ser aplicado então. Imagina aqui, nós temos essa seguinte situação. Nós temos um bloco A, um bloco B sobre uma superfície C, belezinha? E essa superfície C, ela pode ser um condutor de calor, tranquilinho? Como eu já citei no exemplo anterior, poderia ser aquela bancada de ferro ou de qualquer outro metal que nós estamos tendo lá. O que vai estar acontecendo aqui então, pessoal? O corpo, ou os corpos mais frios, né, ou com menor quantidade de calor, vai ceder parte dessa energia, né, nessa energia na forma de calor, para o corpo que está mais frio, beleza? E de maneira contrária, né, o corpo que está mais quente vai receber esse calor também. Então mais frio, perdão. Então imagine que o corpo A é o mais frio de todos e ele cede um pouco de calor aqui para esse corpo C, e por sua vez o corpo B está mais frio do que o corpo C. Então ele vai absorver parte desse calor. Tranquilo, pessoal? Quando eu vou saber que a temperatura chegou a um equilíbrio térmico? Simples. Quando a média aritmética desse sistema, né, desses três blocos, desses 3 materiais, tiverem iguais. Então, como que eu vou saber quando elas vão ser iguais? É a soma da temperatura A com a temperatura do bloco B com a temperatura do bloco C, que eles vão te dar na prova, entendeu? Ninguém precisa ficar tentando fazer mágica para adivinhar qual que é a temperatura. Tudo isso dividido por 3. Por que dividido por 3? É simples, porque eu tenho 3 sistemas aqui, tranquilinho, que estão trabalhando, que estão dependendo dessa troca de calor que está rolando aqui no meio. Tranquilo, pessoal?
Dúvidas até aqui? Acho que não, né? Essa lei zero da termodinâmica, ela é facinha, né? Então agora vamos ver um outro exemplo, ainda se tratando da lei zero da termodinâmica, né? Se nós estivéssemos trabalhando com dois blocos, tranquilinho? Um bloco A, um bloco B, separado termodinamicamente, né? Aí agora vamos imaginar novamente que seja esse bloco A. Eu contenho água líquida aqui dentro, belezinha? E aqui nesse bloco B eu contenho acetona, por exemplo. Só que aqui eu tenho um isolante térmico. Agora vamos supor que essa superfície C aqui, ela possa ser, por exemplo, uma mesa de madeira, né? A madeira, ela é um isolante térmico, ela não vai conduzir calor nem nada do tipo. Então, quais seriam a temperatura de equilíbrio aqui? Né? Aqui eu pedi para desprezar a temperatura do ambiente, porque o ambiente pode interferir também nessa temperatura. Então nós estamos desprezando a troca de calor com o meio ambiente, beleza? Então, nesse caso, a temperatura A seria X, belezinha? E a temperatura B seria Y. O que então, galera, seriam X e o que então seriam Y? Seria nada mais, nada menos do que a temperatura que esses corpos estão. Então, por exemplo, se ele tirar lá numa prova de vestibular e fala que esse bloco A está a 25 graus e esse aqui está a 30 graus, quais serão as temperaturas finais, sabendo que esses dois carinhas estão por cima de um isolante térmico? A temperatura final, então, do bloco A seria 25 graus, belezinha? E a temperatura B seria 30 graus. Por que disso? Porque não está trocando calor com o ambiente, né? Pediu para desprezar a temperatura do meio ambiente e também não está trocando calor com a superfície C que está entre esses dois corpos. Dúvidas até aqui, pessoal? Facinho, né? Eu acho que não rolou nenhuma dúvida, não. Agora, galerinha, já que nós aprendemos esses dois casos, vamos ver um terceiro e último caso para a lei zero da termodinâmica. Então, olha só, imagine aqui. Novamente, nós temos um bloco A, nós temos um bloco B, por cima de uma superfície C, que também é um isolante térmico. Então, suponhamos que essa superfície C aqui seja aquela mesinha de madeira que nós estávamos trabalhando no exemplo anterior. Pessoal, e agora, hein? Para nós determinarmos a temperatura de equilíbrio, determinarmos o TE que tem aqui entre esses dois blocos, como que nós determinaríamos essa temperatura de equilíbrio? É simples. Se nós estamos desprezando a temperatura do meio ambiente, né, a temperatura de equilíbrio seria a soma da temperatura A com a temperatura B dividido por 2. Por que por 2 agora e não por 3? Porque a superfície de madeira, ou seja, o bloco C, não interferiu aqui nesse caso. Simples, né, pessoal? Porque os dois que estão trocando calor aqui são os blocos A e os blocos B, belezinha? Somente esses dois estão trocando calor, né? Como que o C é um isolante térmico, ele não entra. Por que dividido por 2? Por causa da média aritmética. Belezinha? Dúvidas até aqui? Se tiver alguma dúvida quanto à lei zero da termodinâmica, deixa aí nos comentários ou me escreva um e-mail, beleza, pessoal? Essa lei, diretamente, cobrando desse jeito que eu mostrei aqui pra vocês, é o que eu cobraria, eu, Emerson, particularmente, cobraria numa prova minha, tá bom? E talvez uma prova de escola, talvez eu acho que é mais comum cobrar dessa maneira do que prova de vestibular. Eu acho dificilmente que um vestibular vai cobrar assim, mas não é impossível. Tranquilinho? As outras 3 leis que nós veremos pode ser mais aplicada para a física. Tranquilinho? Então vamos lá ver a primeira lei da termodinâmica. Essa lei que nós veremos agora, ela é fundamental por uma série de matérias que nós veremos aqui na termoquímica, belezinha? O enunciado dela, que vocês podem estar encontrando em livros, é esse daqui que eu escrevi para vocês, né? Que nos diz o seguinte: a variação de energia interna, ou seja, o ΔU, de um sistema é igual à diferença entre o calor trocado com o meio, né? Que é o nosso Qzinho que nós já vimos, e o trabalho realizado por ele, belezinha? Pessoal, olhando esse enunciado, eu sei que a maioria de vocês não deve ter entendido paçoca. E talvez alguns entenderam, mas vão falar que entendeu, mas não deve ter entendido bosta nenhuma, né? Então, pessoal,
de uma maneira simples, para entendermos a lei da termodinâmica, o que isso daqui, tudo que está escrito aqui, está nos dizendo? Ele está basicamente falando que essa é a lei da conservação de energia térmica. Então ele vai falar assim com você, olha, a quantidade de calor que eu forneci, ela não é perdida, beleza? Ou ela vai ser liberada novamente na forma de calor, né? No caso das reações químicas, ou então, esta quantidade de calor vai se transformar em trabalho, beleza? Mas ela nunca vai ser perdida. Ou ainda ela pode ser transformada em energia para o sistema. Então, seguindo essa ideia da lei da conservação, matematicamente nós temos então que a variação da energia interna, ou seja, o ΔU, é igual à diferença entre o calor recebido por esse corpo ou sobre o trabalho realizado por ele. Belezinha? Em outras palavras, então, nós dizemos que todo o calor que é liberado ou recebido por esse corpo é igual à variação da energia interna do sistema que nós estamos trabalhando, somado com o trabalho realizado por ele. Belezinha, pessoal? Então, assim, o enunciado é feio, mas a lei basicamente nos diz, nos fala, nos conta, ou faz um diálogo com nós, que é a conservação da temperatura. Tranquilinho, pessoal? Feito isso, o resto é facinho de entender. Por quê? Olha só, com isso nós podemos concluir, né, dois tópicos extremamente importantes, tanto em física, tanto em química. Que o primeiro deles é que parte dessa energia que foi usada, ela vai ser realizada um trabalho, né? Então geralmente isso é mais aplicado em indústria, né? As máquinas para funcionar precisam de energia elétrica. O computador de vocês, ou o celular, ou o smartphone, ou seja lá o que vocês estiverem nos acompanhando, precisam de energia elétrica também, mesmo tendo a bateria para funcionar. Por quê? Vocês não precisam carregar eles? Então, parte dessa energia está se transformando no trabalho, que é o que permite vocês estarem vendo essa aula do Help Química, belezinha, pessoal? Então, esse trabalho ele nunca vai ser perdido, entendeu? Nessas formas de energia, no caso das que eu citei, energia elétrica. Mas na indústria, principalmente, usa muito a energia térmica. A energia térmica ela não vai ser perdida, beleza? De uma forma ou de outra, ou ela vai ser convertida em energia interna do sistema, tranquilinho, ou ela vai ser convertida em trabalho. E como eu falei, né, a outra parte é absorvida como uma forma de energia interna. Então, esse segundo tópico ele é extremamente importante nas reações químicas. Na próxima aula, quando nós começarmos a ver as variações de entalpia, vocês verão como que essa primeira lei da termodinâmica ela vai ser fundamental para nós. Tranquilinho, pessoal? Então, o que eu quero que vocês saibam da primeira lei da termodinâmica? É que a energia não se perde, entendeu? Ou ela vai ser transformada em energia interna para o sistema, ou ela vai ser transformada em trabalho. Tranquilinho? Feito isso, então, vamos partir então aqui para a segunda lei da termodinâmica. Então, galera, a segunda lei da termodinâmica, ela nos diz que nenhum corpo vai tender a transferir calor de uma forma espontânea. Então, ela vai sempre transferir o calor, né? Ou seja, aquela energia interna dela, do que está mais quente para o que está mais frio, né? Ela, então, basicamente é uma explicação para a lei zero da termodinâmica. Tranquilinho, pessoal? Também vai ser muito importante essa lei para a próxima aula, para entendermos a nossa próxima aula. Só de curiosidade, eu coloquei a fórmula física para vocês, né? Então, o que eles nos dizem aqui é o seguinte: para realizar um trabalho, né, a quantidade de calor, né, deve ser transferida para a quantidade do que tem menos calor, ou seja, do mais quente para o mais frio. O trabalho realizado, então, é a diferença de calor entre esses dois corpos. Belezinha? Por que em módulo? Para não dar valor negativo, tá? E todo trabalho deve ser realizado, deve ser expresso o resultado na forma de Joule. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, essa lei é basicamente para nos falar o que a lei zero nos diz. Sem
perder a cabeça, sem entrar em muito detalhe. Na física, essa segunda lei aqui é fundamental para explicar uma série de processos físicos que acontecem principalmente na indústria. Aqui na química é só mesmo para nós termos um pouco de entendimento. Tranquilinho? E agora nós veremos a nossa última lei da termodinâmica, que talvez vai ser a que vai ter menos aplicação ou talvez nenhuma aqui na termoquímica, belezinha? Mas, de qualquer forma, eu resolvi colocá-la aqui, até mesmo por questão de desencargo de consciência, ou se alguém tiver curiosidade e querer aprender ela. O que a terceira lei da termodinâmica nos diz, então? Que a variação de entropia... O que é entropia, então, pessoal? O que esse ΔE significa? Variação de entropia, galera, é a desorganização das moléculas, beleza? Então nos fala que quanto mais desorganizadas forem as moléculas, maior é a estabilidade daquele composto. Tranquilinho? Sem entrar muito em detalhes quanto à variação de entropia, belezinha? De um sistema e a variação de entalpia é um assunto um pouco grande, então eu vou explicar ele na próxima aula para essa aula não ficar muito massacrante, beleza? Tende a ser zero, ou seja, ser nula, próximo do 0 Kelvin. Então, pessoal, existem fórmulas matemáticas, mas aí nós teremos que entrar em assuntos de nível superior, e eu não estou afim de entrar em assunto de ensino superior com alunos de ensino médio aqui, tá? Mas o que essa terceira lei da termodinâmica iria nos falar? Ela basicamente, galera, nos falaria que quando a temperatura ela está tendendo a zero, quando ela está se aproximando de zero, então deixa de existir variação de entropia, deixa de existir variação de entalpia, ou seja, deixa de existir tudo. No zero absoluto, no 0 Kelvin, que é a temperatura de menos 273 graus Celsius, não se move nada. Não se move planetas, não se move estrelas, não se move vento, não se move partículas, não se move átomos, não se move moléculas, quarks e etc. Belezinha, pessoal? Então, é basicamente isso que a terceira lei da termodinâmica nos diz. Tranquilo? Então tá aí, pessoal, essas foram as 3 leis que o nosso curso vai girar em torno delas, né? Esse curso de termoquímica vai falar basicamente, trabalhar tudo em cima das 3 leis da termodinâmica, beleza? Então a partir da próxima aula nós vamos ver, afundar pra valer no que vai ser cobrado na termoquímica pra vocês, tá? Não deixe de assistir então a próxima aula, assine o nosso canal pra vocês ficarem por dentro assim que ela forem postada, belezinha? E acompanhem as nossas playlists do canal Help Química. Tranquilo? Um abração então e até o nosso próximo encontro. Até já!